É isso aí, galera. Vamos para mais um vídeo aqui dos canais ESPN para a gente dar uma complementada aqui. Mercado da bola do Palmeiras agitado. Andreas Pereira ainda podendo chegar aí no time do Palmeiras. E a gente nós estamos aí na torcida para que tudo dê certo, para que tudo se resolva, que o Palmeiras consiga fazer essa contratação para vir um time mais competitivo nessa temporada de 2025. A de 2024 despertou, né? Ligou um alerta ali na diretoria do Palmeiras de que não venceu nenhum dos times que está no G4, né? O Palmeiras não conseguiu vencer, pelo menos no Campeonato Brasileiro, conseguiu vencer o Flamengo na Copa do Brasil. Primeiro o jogo de volta, né? Por 1-0. Muito dessa vitória é por causa do resultado do primeiro jogo. Então, até nisso daí, venceu, mas não valeu nada. E para esse ano de 2025, promete muito, né? Vamos ver como vai ser esse time aí. Falando de Dorval, Mengal, Coutinho, Pelé e Pepe. Não dificulta também, né? Não estou falando. Só a descida não aí. estou falando disso. Eu estou falando de algo que o Santos, como ele disse, se sinta orgulhoso de ver o time em campo. Eu conheço o presidente do Santos, eu sei que ele tem toda essa boa intenção de fazer o Santos com essa versatilidade, com o Pedro Caixinha fazendo esse trabalho de primeiro ano de Bragantino. Porque lá, quando ele no primeiro ano, ele tinha esses caras para fazer. Tinha Arthur, tinha Claudinho. Nossa, Claudinho. Você acha que eu vou fazer uma pergunta para a senhora? O Claudinho jogava no Flamengo? Eu vou fazer um intervalo. Olha, o negócio é o seguinte, o Zinho falou que fez uma proposta para tentar tirar o Arthur do Zenit. Só que aí tem uma questão, gira ali em torno de 10 milhões de euros a proposta do Galo e o Zenit fala, a partir de 15, Zinho. Aí a gente passa a conversar. Só que 15 é quase o que recebeu pelo Paulinho, né? Que foram 18. Como é que você entende essa negociação? Dificílima. O Arthur do Bragantino, aquele que jogou no Bragantino, me interessa. Muito bom jogador. Mas o Arthur do Bragantino jogava pelo lado direito. Exato. Quando ele vai para o Palmeiras e o Abel começa a botar ele do lado esquerdo, não funcionou. Coisa não aconteceu. Então, assim, acho um valor muito alto. Para você pagar 15, 16, é melhor ficar com o Paulinho. E outra coisa, ele joga pelo lado direito, onde já tem o Scarpa ali. Ah, mas o Scarpa pode jogar pelo lado... Pode ir para o lado esquerdo. Ah, o Scarpa pode jogar mais centralizado. Mas assim, eu acho que você está com dificuldade financeira. Não vai disputar a Libertadores. Né? Tem que diminuir a folha. Você já investir tudo que você perde, quando você perde um Paulinho... Eu acho que com essa grana você tem que investir de buscar 2, 3 para encorpar esse elenco que perdeu jogadores que não eram titulares, alguns, mas que você precisa de elenco também. Então eu acho muito difícil essa negociação. Eu acho um baita jogador. Eu também acho. Do lado direito, né? A gente criticou muito o Abel quando joga ele lá para a esquerda e ele acaba ficando torto. Do lado esquerdo ele tinha que virar o corpo. Ele é canhoto, ele tinha que virar o corpo, um negócio estranho, né? Ele estava tão acostumado a dominar a bola. É verdade, mas ele começa a cair de rendimento ainda do lado direito, porque ele vai para o lado esquerdo quando o Dudu se machuca, né? Que é o momento que o Abel não tinha quem pôr ali, mas enfim. Eu acho que ele é um bom jogador. O Palmeiras, é engraçado essa história, né? Ele é jogador revelado pelo Palmeiras, vendido ao Bragantino, e o Palmeiras vai lá e recompra do Bragantino, e depois o negocia com o Zenit. É osso, mas eu acho que 15 milhões é muito dinheiro. Só para repetir, o Atlético ofereceu 10 milhões de euros e o Zenit fala que conversa com 15. Eles são difíceis, né, Dani? O Zenit faz jogo duro, mesmo os russos, de maneira geral, costumam fazer jogo duro. A gente já falava aqui do Claudinho, que... Toda janela o nome vai, o nome tenta vem. tirar o Claudinho, não é fácil. Também acho, né, como o Zinho, como o Pascoal, que a gente está falando de 15 milhões de euros, aí não faz muito sentido. Claro que, o Paulinho custou 18, mas 18 mais o Gabriel Menino e mais o Patrick. O Patrick muito jovem, então tem um valor. O Gabriel Menino é um jogador também que não é que vai de graça.
mas ainda assim eu acho que aí a diferença é muito pequena. E o Arthur não é o cara para repor o Paulinho, né? Quer dizer, não é a reposição. Até pelo que o Zinho falou, olhando para as necessidades maiores do Atlético hoje, olhando para as carências, eu acho que o que ele precisava era de um jogador muito mais com as características do Paulinho, que acabou indo embora, e não acho que o Arthur seja esse jogador. Então, ainda que ele volta a melhorar um pouquinho no Palmeiras, na hora que o Abel passa a tirá-lo ali da ponta direita e colocá-lo como um segundo atacante, que era mais ou menos a função que o Paulinho fazia. Mas não é o ideal para o Arthur, né? Sim. O ideal para o Arthur é o lado esquerdo, então é o lado direito. Então, realmente, sei lá, eu acho que por essa grana toda, 10 milhões dá para... Ainda vai. Eu acho que ainda vai. Agora, 15 é muita coisa e é difícil que eles topem, né? Não, tá bom, vai, leva 10. Depois de pedir 15... A diferença da bagatela de 5 milhões de euros. Só para esquentar o debate, vamos dar uma olhada nos números dele no Zenit nessa última temporada, né? Porque, óbvio, a gente fica com a memória muito mais forte do jogador no Brasil, porque é o que a gente acompanha mais de perto. Eu, pelo menos, não acompanho futebol russo, confesso a vocês. Mas a gente está vendo aí que foram 36 jogos oficiais, 21 como titular. 7 gols marcados e 6 assistências, Pascoal. Ele chegou no clube no início de 24. São bons números? São razoáveis, né? Não chega a ser Eu também bom, esperava não, né? que ele jogasse mais, para dizer a verdade. Porque aqui no futebol brasileiro, um clube joga 85 por ano, 83, 82 partidas por ano. E na Europa não está ficando longe também disso não, viu, seu Jean? Os caras já estão reclamando na Europa que estão jogando 60, 70, e é mais ou menos também esse número. Os ingleses chegam perto disso, então, por causa das muitas Copas. Agora, para quem 6, ou seja, certamente você teve mais jogos do que os 36, ele jogou 21. Para quem jogou menos da metade dos jogos do Zenit na temporada passada, dá para vender por 10 milhões, né? É muita cara de pau pedir 15. Mas aqui é o seguinte, o Zenit é patrocinado por uma empresa de gás, que fornece gás para a Europa. Então eles não têm zero problema de dinheiro. O gás sai de lá para ir para cá. Então, sabe qual é o problema deles? Zero. Mas estão tendo dificuldade para vender, hein, gás, hein? Ah, tá. Tá sim. Tá sim. Diz lá na Europa que vai faltar gás no inverno. Você vai ver o BO que dá. E o gás só vem de lá, meu senhor. Mas está tendo problema. Mas a guerra houve um problema de guerra. A Alemanha tem um problema de guerra e tal. A gente reconhece isso. Mas essa empresa, ela só faz isso. É dinheiro que não acaba mais. Só para dar o número, foram 50 partidas do Zenit. Na temporada, ele jogou 21. Pedir 50% a mais do que o Atlético. Era 20, como é que estava na tela, Vini? 21 como titular ou 21 total? Mas eu não acho que ele é o substituto 36, do Paulinho, 21 como titular. Fala, Tetra. Não, a nossa pergunta aí na tarja, na enquete era... É o substituto para o Paulinho? Acho que não. Também acho. Volto a dizer, vai ter que tirar o Scarpa do lado direito. O Scarpa vai ter que se movimentar, jogar ou centralizado, apesar que tem o Zaratos também que joga centralizado. Aí jogaria pelo lado esquerdo o Scarpa, para o Hulk ser a referência. Não vejo ele como o cara para substituir o estilo e a característica do Paulinho. Tem o Rony. Como é que está a história do Rony, Pascoal? O Atlético está de olho, tinha um acerto de Fluminense e Rony, mas o Palmeiras não topou, né? Continua assim, só 2 clubes fizeram propostas pelo Rony. O Fluminense e o Atlético Mineiro. As outras são especulações. Né? Só para corrigir, Pascoalzinho, Palmeiras e Fluminense se acertaram e o Rony não topou. Não quis. Desculpa. E agora tem essa perspectiva do Atlético Mineiro. O Rony prefere ficar no Palmeiras, onde tem um contrato ainda que tem mais 2 anos de duração, ele renovou o contrato, tem mais 2 anos de duração, tem um salário que para ele é bom e ele gostaria muito de ficar, a não ser que apareça uma grande oportunidade. O Palmeiras já deixou muito claro, a gente disse isso aqui ontem, né? O Palmeiras não vai emprestar, o Palmeiras não vai vender metade, o Palmeiras não vai fazer leilão, o Palmeiras assim, tem a proposta, essa proposta interessa? Você quer, Rony? Você quer ir? Porque se o jogador falar não, esse é um ponto pacífico do negócio. O Rony falou, não, eu não quero ir para o Fluminense. Perfeito. Já aconteceu com o Zé Rafael no Palmeiras, né? Com o Santos e com o Fluminense. Com o Santos e com o Fluminense, o Zé Rafael disse não. Agora tem uma perspectiva, não dando certo com o Andréas Pereira do Fulham,
pode ser que alguns jogadores entrem numa negociação com o Grêmio. Pelo Vilha Sante. Pelo Vilha Sante. Então, vamos aguardar. O negócio do Andréas Pereira está meio que travado. Tá. Os ingleses querem um negócio meio que maluco, com uma negociação meio que maluca com o Palmeiras. O Andréas também não deu sim, efetivamente, em nenhum momento, né? Eu posso contar para a senhora? O staff do Andréas já acertou o salário e as bases com o Palmeiras. O staff do Andréas Pereira já acertou Pascoal, a base de salário e luva com o Palmeiras. Isso já está certo desde dezembro. O que está pegando é o acerto do Palmeiras com o Fulham. O Fulham agora quer uma porcentagem na quantidade de jogos que ele fizer pelo Palmeiras. Já vai pegar, o Palmeiras já vai pagar, vou falar para a senhora, 156 milhões pelo jogador. E ainda eles querem uma participação se ele jogar muito. É o contrário do que está a situação do Rony, né, Jean? Você ia falar alguma coisa, acho que ainda dessa questão da proposta. O Rony tem um salário alto, né, para o futebol brasileiro, e o Fluminense provavelmente deve ter oferecido bases menores, até pela situação que vive hoje, né? Brigou para não cair, está reformulando o elenco com força, não vai pegar um reforço pontual, então tem toda a questão de salário também. Pois é, e parece que o Palmeiras não é que está desesperado para se desfazer do Rony, porque se estivesse desesperado para se desfazer do Rony, ia aceitar um empréstimo, ia aceitar outras modalidades. Então, essa lógica de que, bom, o Rony vai ser negociado se houver uma proposta que agrade ao Palmeiras, parece... Né, e o Rony dizendo não à proposta do Fluminense, talvez indique uma permanência dele. No Atlético, eu acho que seria um cara interessante. Até mais, não estou falando do ponto de vista técnico, porque acho que tecnicamente ele não é um jogador tão capaz quanto o Paulinho, evidentemente. Não. Até mesmo em relação ao Arthur, do ponto de vista do potencial técnico, mas é um cara que faz melhor, ou que pode fazer melhor a função que o Paulinho fazia. Até pelo que ele desempenhou no Palmeiras, né? Desde que ele chegou. A gente lembra que antes de chegar ao Palmeiras, o Rony era um jogador essencialmente de lado, depois ele vira um 9, mas nunca foi o 9-9, nunca foi o centroavante que ficava ali parado dentro da área. Acho o Rony, e acho que eu ouvi, não sei se foi o Pascoal ou o Breiler ontem falando isso aqui, foi um jogador que tem, no último ano, muito injustiçado pela torcida, por parte da torcida do Palmeiras. Eu não estou dizendo que ele jogou bem. Injustiçado não efetivamente por... Caiu de produção, né? Mas sim, tem um histórico que deveria favorecer. Mas é um cara que, assim, as torcidas no Brasil adoram pedir empenho, dedicação, amor à camisa. E ninguém pode... Esse cara é um cara que joga... Muito obrigado, Geode. Muito obrigado, Geode. Foi o Zinho. Desculpa, Zinho. Muito obrigado, Geode. Porque é isso. Você teve que vir hoje para me defender. Não, porque é isso, né, Zinho? Assim, as torcidas reclamam de maneira geral do empenho, da dedicação dos jogadores. E esse cara, ele joga acima do limite dele. Ele joga acima do limite dele. Os gols de bicicleta que ele fez, aquilo ali é fruto de treinamento. Claro. É fruto de dedicação, é fruto de empenho. Então, ninguém se empenha mais do que esse cara. E esse cara foi essencial nas 2 Libertadores conquistadas sob o comando do Abel Ferreira. Então, eu acho que ele merecia, por parte da torcida, não a maioria, maior respeito. Essa canelada aí foi em mim, porque eu falei que entendo que os ciclos também acabam e que ele já entregou muito ao Palmeiras, que o Abel extraiu dele o melhor que poderia no Palmeiras, mas que eu não vejo como um mau negócio uma mudança de ares. Essa é a minha opinião sobre o Rony. E eu acho que ele encaixaria no Atlético. Mas o Zinho defende a permanência dele no Palmeiras, entendeu? Eu tomei essa canelada, foi por isso. Só para quem estava desavisado, Zinho, entendeu o que aconteceu. Eu não quero concordar com os dois, mas eu até entendo que tudo bem você dizer que, bom, legal, deu, muito obrigado e tal. Mas eu acho que, assim, é um cara que tem que sair com todo... Reconhecido, beleza, reconhecido, com todo o respeito do mundo. Só queria falar uma coisinha. Ele só teve a pressão da torcida e essa pressão só cresceu depois daquele jogo com o Botafogo. Quando ele perde aquelas 2 possibilidades, bota uma bola na trave. Ele chutou uma bola na trave aquele dia no jogo com o Botafogo. Mas é o que o Jean está falando, né? E aí ele perde jogo contra 2 Libertadores. As duas, ele perde aquelas 2 oportunidades, porque aquele jogo era o jogo do título. Aquela era a decisão do campeonato. Então, a partir daquele momento, quando o Palmeiras não consegue aquela vitória e o Rony não consegue fazer o gol para o Palmeiras, a torcida pegou no pé dele. Aí veio a pressão da torcida. Né? Deixar bem claro, porque o Rony não foi pressionado o tempo todo dele no Palmeiras. Muito pelo contrário. E só fazer outra ressalva, Pascoal. Eu acho que a pressão virtual ela é muito maior do que a pressão real no Allianz Parque. Né?
Com assim, certeza. no Allianz a gente nunca viu o Rony ser vaiado. Ele até ficou chateado com isso, André. Eu vou falar para você, com sinceridade, ele ficou chateado com isso. Porque ele escutou, leu coisas que ele não queria. Porque ele não era aquele jogador que o pessoal retratou nas páginas da internet, sei lá onde, nessas coisas todas, e ele se sentiu muito magoado com aquele momento. Infelizmente, se sentiu magoado. Na época do Zinho não tinha essa pressão que vinha das mídias sociais. A pressão era comigo mesmo, era eu de repórter, era o Jean de repórter. A gente ia lá apurrinhar a vida deles. Era com a gente. De vez em quando ele batia a boca com a gente, mas era normal. Ele dava essas caneladas também? Você tem 30 segundos para a tréplicazinho. O Zinho é uma das figuras mais doces do futebol mundial. Mas era bom o seguinte, que os repórteres faziam cobertura dentro do gramado ali. Sim, e resolvia ali. Acesso, né? Então, quando você estava chateado com um ou com outro, eu lembro do Avalone, saudoso Avalone, né? Que eu tive grandes momentos com ele. E muitas discussões com ele também. Já resolvia tudo ali. E palmeirense, hein? Palmeirense. Por isso que devia ser exaltado. Mas pegava no meu pé. Eu achei que os usava os 30 segundos para falar do Rony. É isso aí, galera. Futebol já vai começar, né? Dia 11 agora. Começa o campeonato carioca já, o primeiro campeonato a ser iniciado. Vamos dar uma olhada aqui. Dia 11, deixa eu ver, dia 11, dia 12, dia 11, né? O Vasco começa jogando dia 11, dia 12 tem Flamengo, e o Campeonato Paulista começa no dia 15, 4 dias depois. Palmeiras já enfrenta de cara a Portuguesa. Palmeiras parece que não vai fazer uma pré-temporada, né? Para fora, pelo menos. Quem vai para fora é o Flamengo, Cruzeiro, São Paulo, uma galerinha aí até, né? Jogar para fora. Nos Estados Unidos, enfrentar lá os times americanos e também se enfrentar entre si. Campeonato Brasileiro 2024. Realmente, o Palmeiras vacilou ali, né? Contra o Botafogo. Palmeiras que não conseguiu vencer os times cariocas, os times da parte de cima ali, né? Botafogo e nem Flamengo, não venceu ninguém do G4. Um dos motivos aí do título não ter vindo. E aí a gente teve essa decepção, será que foi isso? O torcedor palmeirense ficou decepcionado com o Verdão, que perdeu em casa, cara. 3-1 pro Botafogo. O Botafogo abriu 3-0 em cima do Palmeiras em pleno Allianz Parque, né? Ali deu para ter a noção do que seria o Palmeiras se ele não se movimentasse no mercado. No caso, para essa temporada agora de 2025. Se não se movimentasse, a tendência é que se repetisse aí, não vencer os times e tal. Nesse jogo, o Palmeiras teve 20 finalizações, o Botafogo teve 13, só que no alvo, né, o Botafogo foi muito mais eficiente. O Botafogo teve 7 finalizações no alvo contra 6 do Palmeiras, ocasionando aí uma vitória de 3-1. O Botafogo, para mim, foi o melhor time em contra-ataque da temporada de 2024.